Olá, seja bem-vindo a mais um Doses de Nata. Eu sou a Lorena Carrijo, gerente de marketing. Agora a gente está fazendo a nossa edição especial CIABS. E essa edição aqui específica é mais especial ainda porque só tem mulheres, gente. Eu adoro podcast com mulheres. É incrível estar com mulheres empoderadas, né? Então, de novo, a Eva está aqui com a gente, a Camila também. Sempre bom ter vocês. Obrigada. E Cristina Nagana, presidente do Sindicato Rural de Bastos, né? Cristina, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Bom, a gente estava conversando antes aqui, então acho que a gente pode até começar com esse ponto, né, Cristina? Como é bom ver uma mulher jovem à frente de um sindicato rural, que é uma coisa atípica de se ver hoje em dia, né? Sim. Como é que é isso para você? Olha, foi até engraçado, você comentou isso, a gente teve um evento agora em julho da CNA, que é a Confederação Nacional. A Confederação comentou que existem mais de 3 mil sindicatos rurais no Brasil e desses 350 são presididos por mulheres. Então ele fez um evento específico para mulheres, para as 350 presidentes de sindicato. E é muito bacana poder ver o trabalho delas e entender que muitos dos desafios que elas passam, nós passamos também e que nós precisamos superar isso, né? Para poder realmente abrir espaço, abrir caminhos, para que outras mulheres possam vir a estar à frente de cargos de liderança, seja como representação ou como empresa mesmo, né, na sua vida profissional. E ela apontou um fato muito curioso ali. A gente tinha umas deputadas, inclusive, no dia do evento, a atual agora, né, senadora Tereza Cristina, uma pessoa que eu admiro muito. E ela comentou o quanto é difícil para uma mulher realmente nova estar à frente de um cargo, de poder realmente viajar, de você poder se dispor a ter tempo para isso. Diferente do homem, né? Porque a gente tem uma questão muito grande ali da culpa. Então, se você fica, essa semana, por exemplo, eu tô aqui na CIAB, a semana toda fora, quem vai ficar com os nossos filhos, né? O homem sai ali para trabalhar, tem toda uma rede de apoio familiar muito grande, né? E um sentimento muito pequeno de culpa, né? E eles falam, estou saindo para trabalhar, para prover a minha família, né? E quando o papel inverte, quanto é difícil para a mulher lidar com isso, né? E a gente tem uma deputada muito jovem de Rio Verde, que esteve no evento, que fica a semana toda em Brasília trabalhando, segunda a sexta, e ela tem crianças pequenas, 2, 4 anos, que ficam na casa dela, ficam em Rio Verde, então ela só vê aos finais de semana, e ela estava falando muito disso, desse sentimento realmente de estar devendo, né? De estar não cumprindo todos os papéis. Mas eu acredito que a gente, como mãe, como líder de setor, a gente tem que viver uma nova maternidade. É isso. Né? Eu acho que a mulher, ela foi criada por muito tempo para ser dona de casa e para cuidar dos filhos. E hoje o papel já não é mais esse. A gente tem hoje uma população economicamente ativa feminina gigantesca, muitas mulheres como provedoras do lar. Sim. Então a gente tem que tirar esse sentimento de culpa, né? Eu tenho filho, você tem filhos, a Camila está ali chegando. A caminho, né? A Lorena ainda não, ainda não, gente. Mas é uma nova maternidade que a gente tem que entender e tirar a nossa culpa. Porque acho que a obrigação que a mãe tem com o filho, o pai também tem com o filho, tem que ser uma coisa feita em conjunto e tem os acordos familiares, né? Sim, mas é justamente isso, é ter uma referência, né? É ter pessoas ali à frente que conseguem, que lidam com isso e que te acolhem, né? Que te estendem, que falam, olha, esquece e apoia isso. É principalmente mais importante, né? É muito importante, fala, esquece esse sentimento de culpa, eu passei por isso, é isso que você está falando, sabe? De ter realmente pessoas à frente e que nos inspiram, que nos apoiam, né? Que abrem ali realmente portas para outras pessoas. A gente tem feito vários eventos ali pelo sindicato para mulheres, porque a gente tem como grande quadro do nosso, das nossos trabalhadores da avicultura ali de mulheres. A maioria das propriedades tem mais mulheres até do que homens. Hoje mudou, assim, você chega na granja, você vê mulher em todas as funções. Todas as posições. E esse olhar que a gente está tendo, não só hoje como liderança, tudo, mas de ver dentro da propriedade também, abrindo portas para isso dentro da propriedade, sabe? De poder levar mais mulheres à liderança dentro da propriedade, poder promover, criar um espaço de trabalho realmente que elas se sintam acolhidas, amparadas, que elas tenham estrutura para poder lidar com esses desafios. Isso tem sido muito importante, tem gerado grandes avanços. E
muitos ganhos, eu acho que para o setor. Muito interessante. Isso aumenta ainda mais a importância do teu papel nisso tudo, Cristina, porque você está numa comunidade super tradicional, né? Você está ali embaixo, onde tem uma comunidade japonesa que mantém muito forte essas raízes. Então, você veio quebrando paradigmas dentro dessa comunidade. Então, você dentro desse público super tradicional, né, que tem uma cultura oriental ali fortíssima, você está quebrando, né? Você está sendo aquela, sabe, a ponta do Titanic que vai quebrando os icebergs. É você que está acontecendo ali. Isso aumenta a tua importância nesse teu papel. E é engraçado, porque no começo eu tinha uma dificuldade muito grande de exposição, de expor e de assumir esse papel, de realmente entender que eu tinha um caráter de representação e de influência. Eu me neguei muito esse lugar por muito tempo, até entender a importância disso para outras pessoas. E eu só consegui entender quando eu encontrei pessoas que me inspiraram. Eu lembrei agora da Tereza Cristina, né, ela, na época como ministra, ela me recebeu no Ministério da Agricultura e foi uma virada de chave na minha vida. Então, na hora que eu entendi o papel dela, na hora que ela me acolheu, na hora que ela me instruiu, sabe? Que ela te deu empoderamento. Aquele momento, eu comecei a entender, cara, eu tenho que sair da Conte também, porque o mesmo papel que ela teve tão grande na minha vida, que ela nem imagina, eu posso estar tendo na vida de outras pessoas. E de por que não, sabe? De por que eu estava me negando esse lugar, esse papel, qual era o meu medo, a minha preocupação de repente estar justamente aí rompendo barreiras, sabe? De estar criando ali um mal-estar. Eu tinha um pouco desse medo ali, dessa preocupação, das pessoas se sentirem ameaçadas com isso, né? Se sentirem, não sei, desconfortáveis. E quão feliz, quão grata eu fiquei de perceber que foi o contrário, de perceber o quanto os granjeiros, lá, os produtores e as famílias todas deles me apoiaram, me apoiam até hoje. Então, grande parte aí do que a gente tem avançado, que a gente tem conseguido trazer à luz, trazer um setor tão importante aí para a visibilidade, é graças ao apoio deles, sabe? Entender que eles entendem o trabalho, apoiam. E tem essa necessidade também, né, Cristina? Sim. Até você como referência, eu não diria só em Bastos, né, Eva, mas a gente vê, assim, a sua imagem ela é propagada na avicultura do país hoje. E a gente sente, às vezes, em algumas outras regionais, que falta, às vezes, uma pessoa ali, uma figura que vai representar, que vai buscar esse intermédio, né, entre os órgãos estaduais, federais, com os produtores. Você poderia se contar pra gente um pouquinho da sua história dentro do sindicato, né, ali nessa representação dos produtores? Na verdade, como eu comentei, né, à frente do sindicato eu estou há poucos meses, comecei a minha gestão esse ano, fiz parte da última gestão como diretoria, era diretora secretária de uma gestão que foi fenomenal. Na verdade, a grande virada de chave aí desses trabalhos pelo sindicato são frutos dessa antiga diretoria, e eu quero aproveitar aqui para agradecer a eles pela oportunidade e por todo o ensinamento ali que eu tive com eles, que era o nosso ex-presidente, para mim eterno presidente, Sakatsu Hijimaki, da Granja Maki lá de Bastos, e o Hiro Miyakubo também, Jorge Hiro Miyakubo, da Granja Miyakubo, que foram, assim, duas pessoas muito importantes para esses trabalhos hoje. Sim. Que nós começamos aí a colher. E esse trabalho do sindicato foi muito importante para os dois lados. Eu acho que quando a gente conseguiu sentar todas as peças que realmente regulam o nosso setor na mesma mesa, e a gente começa a se pôr no lugar do outro, a tal da empatia ali, sim, né? Tudo mudou. Então, a gente tem uma série de legislações que regulamentam o nosso setor e que definem muita coisa na nossa vida, né? Nos nossos custos, no futuro do nosso setor. E que, de um lado, a gente tem um produtor que quer muito atender, sabe? E tem muita boa vontade e tem dificuldade em alguns itens. Então, quando a gente pôde levar isso à mesa e falar, olha, isso aqui a gente não consegue, não é falta de vontade, que soluções juntos nós podemos construir. O contrário também, de levar isso e eles nos trazerem um outro lado, às vezes obscuro ali, de falar, mas tem gente que se aproveita disso para fazer isso. E a gente começa a falar, a gente também tem sugestões para fazer de como a gente consegue avançar nisso sem prejudicar o setor, e poder regulamentar, né, e poder gerar algum tipo de controle sem penalizar os que querem fazer bem feito. Então, eu acho que a gente está construindo aí um momento muito importante
não só para avicultura de postura, não só para bastos, mas eu acho que pro futuro aí da nossa proteína animal aqui do país mesmo, no mundo, sabe? Como nosso papel de alimentar o mundo aí, com segurança, né? Poder garantir qualidade. A gente está vivendo um momento muito importante, eu acho. Com certeza. Até a gente estava falando antes com o Daniel Mohalik da Planalto Ovos, né? Sobre algumas dificuldades mesmo que acontecem, mas que hoje em dia tem já diluído, né, essas dificuldades, e o ovo, né, realmente o mercado tem crescido e vai crescer ainda mais, né? Mas eu queria entender hoje, né? Você tem tantos produtores ali ligados ao sindicato. Qual que é a maior dificuldade que você sente, assim, que eles têm no campo hoje? Olha, são inúmeras, mas assim, de primeira, com certeza, esse ano a gente tem sentido bastante. Esse ano, do ano passado para cá, mão de obra. A gente tem muita tecnologia boa vindo aí no mercado, a gente tem uma série de oportunidades e a gente fica muito restrito à mão de obra. Não só a quantidade, mas a qualidade de mão de obra também. Falta realmente de treinamento, de investimento ali em qualificação. Então a gente tem feito um trabalho muito intenso do ano passado para cá, pelo sindicato, através do sindicato, de treinamento, de realmente preparar não só a atual mão de obra disponível no mercado, mas as futuras também. A gente tem feito um trabalho muito bonito nas escolas, em parceria com as prefeituras, e que a gente espera que daqui a alguns anos a gente veja realmente ali muitos frutos, né, dessa iniciativa, desse trabalho. E é muito engraçado, viu? A gente começou a fazer esse trabalho ali com as escolas, com as crianças, de forma um pouco tímida, porque a gente não tinha assim, uma referência de como seria absorvido pelas crianças, da participação, do interesse, e eles dão um show na gente. Ai, que legal. Todos os eventos que a gente tem feito de treinamento de mão de obra, a gente tem pedido aos palestrantes ali que eles façam um conteúdo sobre o assunto, mas acessível às crianças, e a gente tem rodado com os conteúdos nas escolas, e eles são, gente, fora da curva. A gente falamos sobre vacinação, né, sobre a importância da vacinação na avicultura, falando questões de biossegurança, da vacinação bem feita, né, de se respeitar ali as etapas, da mão de obra atuante no mercado, disponível ali, que esteja querendo ingressar. E nós fomos rodar esses assuntos com as crianças nas escolas, e, gente, que maravilha! Como as crianças perguntam, a gente teve que restringir, chegou uma hora e falou, chega, já deu mais tempo. Na verdade, elas não têm filtro, né? Não é à toa que todo mundo fala que quando você quer mudar uma cultura, você começa pelas crianças. Sim. É mais fácil. Eles não têm os vícios ainda. Então, esse trabalho feito de base é fenomenal. Eles falam muito isso, a gente comentando sobre a importância de se respeitar as etapas, não só a vacinação não fica bem feita, isso pode também feito justamente contrário no campo, né, de abrir mais espaço para a doença do que proteção, e as crianças, mas por que as pessoas não fazem, por que as pessoas não obedecem? Eu já entendi, é simples. As crianças entenderam, falta quem entender, né? Era um pouco disso, é bem legal. Mas é porque a criança, ele é um livro em branco, né? Então a gente tem possibilidade de escrever essa história junto com eles. Quando a gente pega um adulto, essas páginas já estão preenchidas com tanta coisa. Muita gente, quando fala de avicultura, pensa que ainda tem a galinha griselda, que põe o ovo, que choca o pintinho. A avicultura ainda é um mistério para o grande público. É verdade. E eu acho que a gente tem um pouco de responsabilidade nisso, nós, no setor, os produtores. A gente ficou muito tempo aí realmente invisíveis ali a se posicionar. E isso gerou espaço para isso, né? Para as fake news, para as lendas, né? Porque a gente tem feito esse trabalho na nossa região. Sim. Vive e respira avicultura há tantos anos. E é muito curioso de ver que ainda existem pessoas morando no nosso município que não entendem, que não conhecem, que ainda acreditam em muitas que vão na festa do ovo todo todos ano. os anos e não sabem, sabe? Eles não entendem a importância do setor, o papel do produtor, da produção, da economia do país, da inflação do nosso país, do volume que nós representamos aqui, né, de ovos, e sobre esses cuidados mesmo, né, de ver quanto nós estamos avançando em tecnologia, em conhecimento, e quantas oportunidades o setor tem aí para oferecer. A gente falando sobre mão de obra, e quando a gente começou esse trabalho na prefeitura, das escolas, e foi conversar,
tinha muito isso. Falou assim, mas é só um catador de ovo, só existe um catador de ovo. Eu falei, gente, tem toda uma estrutura, tem tanta tecnologia, a gente tem tantas oportunidades. Como é que as pessoas ainda acreditam que a única oportunidade que a granja tem a oferecer é o catador de ovo, que está aos pouquinhos aí diminuindo, sumindo no mercado. Toda a estrutura de automatização está acabando com esses trabalhos que são mais... que judiam mais, né? Que são mais penosos. Mais operacionais, né? E tudo que a máquina vem para poder substituir realmente no mercado, ela vem sempre com mais eficiência, entregando melhor, né? Então, é uma tendência natural de que muitas dessas funções muito operacionais ali sumam do mercado. Mas é o conceito do bem-estar humano, Cristina. A gente fala tanto de One Health, de bem-estar animal. A gente precisa entender que não existe um bem-estar animal se a gente não tiver um bem-estar humano associado. Então, muita gente julga que a automação vai acabar com os empregos. Não, ela vai mudar o perfil dos nossos empregados. Exatamente. É mais conhecimento também, né? Eu acho que, mas falando dessa parte de bem-estar, principalmente, na postura, vem também mudando isso, né? E esse assunto de bem-estar é em todos os momentos, né? E assim, a gente estava conversando novamente aí com o pessoal da Planalto, e eles prezam muito nessa parte de bem-estar animal. Vocês têm feito esses trabalhos também com os produtores? De forma muito intensa, e é muito engraçado, porque essa questão do bem-estar animal é muito provocada até pelos próprios produtores nos cobrando como um sindicato, do que o inverso. Não é uma conscientização da nossa parte, ao contrário. A gente tem o assunto do momento aí da influenza aviária, e é uma grande preocupação. É um dos pilares da preocupação ali realmente dos nossos trabalhos, das discussões de mesa, o quanto a gente está levando em consideração o bem-estar animal dentro do plano de contingência. A partir do momento que a gente fala que de repente a gente precisa enfrentar uma doença que vai dizimar aves que a gente cria com tanto amor, com tanto carinho, a partir do momento que a gente fala que de repente a gente vai ter que sacrificar aves ali que estão ainda vivas, como fazer isso de forma humana, né? De forma de garantir o bem-estar dela. Ninguém, isso é consciência, eu até me arrepiei agora, seja produtor ou trabalhador na nossa propriedade, quer ter que passar por isso, né? Ter que lidar com o sacrifício de um animal que a gente está ali há tanto tempo trabalhando, investindo, cuidando, zelando. E as aves são muito curiosas, né? Elas reconhecem as pessoas. Então, geralmente, os tratadores ali, os responsáveis por aquele volume de aves, eles são reconhecidos pelas aves. Então, quando a gente troca, eles estão indo de férias, a gente vê o choque ali das aves muito mais agitadas, sentindo falta, ou estranhando. E muitos desses trabalhadores falando, né? Falando, nossa, a ave vai sentir minha falta. Então, existe uma relação realmente de muito amor, de muito zelo, de muito carinho das pessoas que trabalham no setor com os animais. E a gente acredita muito, nós produtores ali, o pessoal do sindicato, que existe também uma questão muito importante desse conceito de bem-estar animal que a gente distorceu um pouco ali ao longo do caminho. A gente brinca lá, a gente fala que a gente chama de efeito Disney, né? A partir do momento que a Disney humanizou os animais, a gente passou a não respeitar o animal, não passou a não respeitar o instinto animal, né? Então a gente começou a realmente entender que os animais estão tendo os mesmos dilemas e têm as mesmas necessidades que nós humanos. A gente não respeita mais aquele instinto dela. A gente está invertendo os papéis, a gente está transformando a ave ali presa a vida toda para uma predadora, né? Como se ela tivesse ali realmente um papel ali mais atuante, que não é o perfil dela. Ela foi selecionada para isso, né? Ela foi selecionada para isso. E eu falo, é engraçado esse ponto que eu comento, que humanizar o animal também é maltratar o animal. Exatamente, né? Essa é a questão. Se eu botar uma galinha num carrinho de bebê e passear no shopping, eu também estou maltratando ela. Então a gente tem que respeitar os limites de cada um. Isso tem sido assim uma discussão muito grande, porque que é polêmico também, né? Muito, sempre muito polêmico. Mas que a gente tem trazido aos pouquinhos também, porque é muito importante. A gente tem uma geração muito nova aí vindo que tem justamente esse olhar às vezes, né? De falar, mas tia, será que ele não quer fugir? Ele não quer sair desbravando o mundo? Quando a gente vai às escolas. E falar, você que é criança, nós humanos já temos um instinto primitivo nosso de buscar sobrevivência. A gente quer o quê? Comida fácil, não ter que se conforto. É o mesmo instinto, Davi. Proteção. Você quer sair desbravando, se eu abrir aqui, abrir o pasto, você quer sair correndo.
que não, eu quero ficar aqui sentado no ar-condicionado. Então, É assim que funciona. é assim que funciona. Mas eu acho que esse ponto que eu falo que a avicultura é um mistério ainda. O grande público, ele humaniza, né? Esse efeito Disney é excelente o exemplo, porque ele humaniza muito o animal e tem uma visão distorcida do que é de fato. Com certeza. A gente escuta muitas crianças, a gente tem até uma referência muito engraçada, que é um filme da Fuga das Galinhas. Então as crianças sempre trazem isso, porque eles queriam montar um avião, né? Eles queriam fugir. Elas não estavam felizes, né? É, exatamente. Mas fugir pra onde? E a gente começa a trazer isso, né? E mostrar o animal é muito bacana quando você gera essa dúvida, essa questão na cabeça das pessoas. Você fala, nossa, é verdade, nem eu quero, será que ela quer? Será que eu tô falando isso? Será que vestir ela e colocar roupa nela e pôr laço É o correto, nela? né? É o confortável pro animal. Pro animal. Isso é muito interessante, Cristina. Vocês estão fazendo um trabalho na nova geração, né? Que tá vindo aí para realmente nos substituir mais para frente e assumir um papel aí, né? De realmente conscientizar a sociedade. E aproveitando um pouquinho, você falou um pouco sobre influenza, né, aviária. Como que está hoje no campo o papel dos produtores nessa questão do plano de contingência? Como é que está essa movimentação aí? Olha, bom, primeiro, hoje o produtor, ele tem o plano, né? A gente tem uma legislação que regula isso, ele tem respeitado isso, inclusive nós estamos em período de renovação agora de licença realmente de funcionamento, né, na defesa agropecuária. A defesa tem feito as vistorias e tem sido muito tranquila essas vistorias, as granjas realmente têm atendido todos os itens ali de biosseguridade, então as granjas realmente estão sensíveis ao assunto, mas a gente entende que não é suficiente. A gente entende que se fosse suficiente o mundo teria lidado de maneira até mais fácil, mais tranquila, e a gente tem visto pela experiência que o mundo tem passado que não foi assim. Então isso tem gerado muita preocupação com os produtores, e os produtores têm levado, graças a Deus, esses assuntos a quem pode realmente nos ajudar e regular essa questão, e não existe resposta fácil. Se fosse fácil, eu acredito que já esteria, já estaríamos sanados dessa questão. Não existe resposta fácil para nenhuma das questões, e eu acho que um grande ganho que a gente teve entre os produtores e o Ministério, que foi anunciado há pouco tempo, dando até um pouco de spoiler aqui, nós vamos fazer uma simulação em campo com o Ministério da Agricultura, com as instituições estaduais também, a Defesa Agropecuária, de um caso de influenza aviária em grande comercial ali na nossa região, para ver Que interessante. em loco, na prática, o que nós enfrentaríamos na vida, né, na vida real ali, para ver quanto daquilo que a gente às vezes está achando que nós produtores, que não vai dar, que é difícil, que a gente vai conseguir, e que a gente de repente vai conseguir, e não vai ser tão difícil, e a gente vai conseguir encontrar soluções juntos, mas quanto daquilo também realmente é impraticável. Existem realidades e realidades, e a nossa realidade especificamente embaixo, com aquele volume de concentração, com a dependência econômica que a gente tem, social também, eu acho que os parâmetros, as regras mudam, né? Quando você fala sacrificar uma granja é uma situação, uma coisa é você sacrificar várias granjas ao mesmo tempo, por uma região de 3 mais 7, ali, 10 quilômetros em monitoria, né? O que a gente pode esperar disso? Porque quando você põe uma situação dessa, não é só a ansiedade que você fica e a velocidade que você tem que ter de testar as aves e verificar se elas estão positivas ou negativas para poder tomar uma atitude rápida, né? É entender que você está mexendo com toda uma logística de pessoas, de veículos, de alimentação animal, para garantir o bem-estar dessas aves nesse período. A gente teve uma experiência assustadora alguns anos atrás de um possível caso lá, e a gente teve a gente já teve que lidar com isso. A gente viu o quão difícil foi numa suspeita, o quão as pessoas realmente estavam despreparadas, quantas coisas foram morosas, onde estão os recursos, cadê o material, cadê o equipamento, para onde se envia. Isso, entre assim, a notificação da possível suspeita até a gente conseguir liberar a granja para que ela voltasse ao funcionamento, foram quase um mês. Nossa. Mais de 20 e poucos dias.
foi muito demorado. Então aquilo gerou um aprendizado tão grande que quando veio essa questão da influenza aviária, veio a dor junto. De falar, a gente passou por isso, a gente sabe que na prática não funcionou desse jeito, não é só esperar o teste sair, os ovos não saem, a ração não entra, as pessoas não sabem se... na cadeia, né? Porque as pessoas também não devem se movimentar. Mas se as pessoas não podem se movimentar, se as pessoas não podem, de repente, ir trabalhar para evitar a exposição e de repente ela ficar transferindo essa doença para outras pessoas ou para outras granjas, quem vai estar na propriedade para alimentar essas aves? Cadê o bem-estar animal? E se, tudo bem, for positivo, né, você suspendeu ali uma ração, alguma coisa, e se for negativo, e você impôs o sofrimento a um animal, sem necessidade. Então, isso é muito, realmente difícil, é uma dor muito grande. A gente tem essas questões também de como sacrificar. A própria mão de obra, né, Cristina, que a gente falou que está realmente em falta. Então, assim, se chegar a acontecer, como que a gente vai ter mão de obra para conseguir fazer esse sacrifício das aves? E o produtor, mais do que ninguém, ele quer muito solucionar isso. Ele não quer conviver com doença. Ele quer que isso seja sanado da maneira mais rápida possível. Então, ele quer realmente, se tiver que sacrificar, tiver que desinfetar, fazer qualquer tipo de controle, ele quer fazer. Ele não quer resolver. Ele quer resolver, porque ele também não quer contaminar as outras propriedades, ele não quer impor risco. Tá vivendo essa apreensão também, né? Acaba que não sabe os próximos passos ali e fica... E a gente não consegue ser veloz. Essa é a sensação que a gente tem, que na prática a gente não vai conseguir alcançar a velocidade que a gente precisaria para conter uma situação dessa no campo. Então, entre sacrificar, desinfetar, fazer o destino correto, controlar as pessoas, a logística, e lidar com os raios ali de contenção de forma realmente eficiente, que a gente consiga realmente, dentro de um tempo muito hábil ali, garantir que não houve a disseminação. Então, a gente fica muito apreensivo. Você comentou bastante do trabalho que você faz com a população, com as escolas, e a gente sabe o quanto é importante a avicultura ali para Bastos e região. Existe algum trabalho também voltado para a influenza com a população? Nós fizemos um trabalho muito bacana desde o ano passado, quando houve o primeiro caso ali de ave silvestre, não só nas escolas, mas com a população em geral. Inclusive fizemos um mapeamento de aves que possam existir dentro do município na área realmente urbana ali. Foi feito um censo, bateram de porta em porta para conferir, ver quantas aves eram, quais tipos de aves, quais tipos de animais domésticos. Isso foi muito bacana, porque a gente viu que tinha um volume muito alto ali de aves domésticas dentro do município. E aí uma outra lenda, né, que entra, muito pautado no conceito de vou manter uma galinha em casa para se evitar escorpião. E aí você pode explicar várias vezes que os hábitos são diferentes, que não é isso que vai afastar o escorpião da casa, que a pessoa não consegue realmente ali conceber, já se, né, criou esse hábito ali. E nós criamos uma caixinha específica para as crianças. Nós temos um personagem da cidade ali, criada pelo Thiago Henrique, que é o Super Ovo. Que legal. Um projeto dele é muito antigo, muito bacana o projeto dele. E a gente fez essa parceria. O Super Ovo rodou as escolas, ele deu palestras, entregou a cartilha. Ele é um grande disseminador realmente de informação boa. As crianças falavam muito, a minha mãe tem, minha avó tem, vou falar, ou encontro depois de um tempo na rua e falo, olha, eu falei pra minha avó que tem que trocar água todo dia, se morrer tem que chamar o veterinário. É muito bacana isso. E quando a gente começa a levar essa situação para a população em geral, não só crianças, mas adultos também, né? Quando a gente vai fazer o censo, a gente começa a entender isso que eu falei, que é a história de quando a gente senta para conversar e a gente começa a entender que não é tão simples assim. Que não é simplesmente falar vamos sacrificar suas aves porque a gente quer garantir a produção, e eles entendem a importância disso, mas eles também têm uma relação de amor com os animais ali, muitos desses animais são pets para eles, e que a gente teria sempre esse desafio, esse risco ali convivendo com a gente, que a gente vai ter que aprender a conviver. Do contrário também das pessoas que não entendiam a importância, o risco da doença realmente, não só para as granjas, mas para a nossa vida ali, para o nosso município, para a economia, para os empregos, para a segurança alimentar. Então, eles começaram a se tornar pessoas também atuantes de
de soluções, de sugestões, de vigilância para o nosso setor também. Então a gente é muito abordada nas ruas hoje para perguntar, sabe? Falar, olha, e aí como é que tá? Avançou, não avançou? Conheci uma pessoa que foi à praia, foi pro litoral, falei para ele quando ele voltar que ele tinha que fazer vazio, que ele tinha que guardar os calçados dele, que ele não deveria se aproximar de áreas de produção. Então é muito bacana ver que as pessoas realmente estão juntas ali no mesmo propósito. Amplia a sua rede de vigilância, né? Sim, com certeza. Nossa, e do governo também. Legal demais. Bom, acho que a Cristina é uma das pessoas que o podcast dá pra gente falar há muito tempo, porque além de ser referência, né, na avicultura brasileira, tem uma pessoa que tem muito conhecimento, não só pelo sindicato, mas também como produtora. Com certeza esse convite vai acontecer mais vezes, mas eu quero te agradecer por ter aceitado, ter vindo aqui na feira com a gente. Obrigada, Cristina. Imagina, a gente agradece o convite. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês, mulheres aqui também, que eu admiro bastante. Camila tem sido uma grande parceira nossa no campo, está sempre ali com a gente no nosso dia a dia. Então é muito bacana poder estar aqui e poder compartilhar, poder aprender um pouquinho com vocês também. A Camila é famosa, né? A gente anda com ela em Bastos ou qualquer evento aqui de postura, eu tenho que, licença, não quero. É isso. Porque a gente é muito apaixonada pelo que faz, né? Então acaba que você realmente se entrega bastante. É verdade. A gente se inspira em pessoas que estão aí na avicultura junto com a gente, né? Olha, e só para finalizar, durante a Festa do Ovo agora, no encerramento da Festa do Ovo, teve um momento, um jantar, que estávamos eu e alguns produtores de ovos ali da nossa cidade, grandes referências ali também, o pessoal do Ministério, e a gente trouxe algumas discussões dos desafios enfrentados pelo produtor no campo, e um produtor falou assim, eu fiquei muito comovida na hora, ele falou, ai, eu lembro e fiquei emocionada, que tem que ter muito amor pelo que a gente faz, pelas aves, pelas pessoas, pelo que a gente acredita realmente que a gente está fazendo de bom no mundo, porque senão você não consegue acordar de manhã e saber que você vai lidar aquilo novamente pelos próximos 365 dias do ano, pelos próximos anos da sua vida, e que você quer deixar isso como legado para os seus filhos, as pessoas que você mais ama, e que você acredita tanto naquilo que você quer que seus filhos realmente perpetuem aquele negócio, acreditem, zelem com o mesmo zelo que a gente tem, com o mesmo amor que nós temos pela produção, pelas aves, pelos ovos. E a gente tem uma cadeia aí de parceiros que é muito grande no nosso dia a dia, né? Que são vocês, né? A cadeia fornecedora ali de serviço, que estão diariamente com a gente ali, enfrentando desafios juntos, buscando soluções juntos, e quanto a gente vai criando laços com vocês, e quanto isso é gratificante, sabe? De ver que tem pessoas que não são os donos da propriedade, mas que zelam, que lutam com a gente com o mesmo amor, com o mesmo empenho, que querem ver o bem da produção, do próximo, né, das pessoas, da propriedade. É uma atividade realmente movida 24 horas por amor, do início até o fim. Exatamente, pra gente é muito gratificante também, sabe, Cristina? Conseguir contribuir com vocês ali no campo, de levar soluções, estar junto, sabe? Querer resolver isso pra gente, acho que não tem preço que paga, né, Eva? É fantástico. Sem dúvida. Eu acho que mais do que agradecer, Cristina, é te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. É um trabalho que foi semeado no passado, mas que ele continua e que você está levando ali com mãos de ferro e fazendo acontecer. Realmente você está fazendo a diferença. Parabéns pelo trabalho. Imagina, gente. Obrigada mesmo. É isso, obrigada de novo, Cristina. Meninas, vocês vão voltar ainda, né? Então, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Esse foi mais um Doses de Nata, edição Ciaves. E tem muito mais pela frente. Até mais.